Essa é a história de Carrie Keegan, uma moradora de Boston, nos Estados Unidos. Aos 52 anos, ela precisou realizar um transplante de rim e os 3 filhos prontamente se disponibilizaram para fazerem a doação do órgão. Então, seguindo procedimentos médicos padrão, eles fizeram testes de compatibilidade, pois, durante o processo, foi descoberto que 2 dos 3 rapazes não eram filhos dela. Isso porque a sequência de DNA deles não batia com a da mãe. Escândalo? Que nada. Eles estavam diante de uma grande descoberta, mas não essa que você, leitor ou leitora de Nelson Rodrigues, está pensando. Karen, na verdade, tinha 2 genomas, 2 sequências de DNA diferentes que apareciam a depender das células analisadas. Ela é resultado de um encontro estatístico improvável de 2 óvulos fecundados por 2 espermatozoides que foram parar em um único útero. É como se 2 irmãs tivessem se fundido. Não eram gêmeas siamesas, resultado da separação parcial de 2 pessoas. Karen, até onde tudo indica, é realmente uma pessoa só. Ela simplesmente tem 2 genomas. Qual deles definiria quem ela é? A simples pergunta ajudou a implodir de vez um consenso estabelecido desde a publicação de The Selfish Gene, de Richard Dawkins, que aconteceu em 1976. O livro basicamente nos define como máquinas de sobrevivência responsáveis por envelopar sequências de DNA que ganhariam, entre aspas, eternidade, conforme fossem transmitidas às gerações seguintes. O que fazemos entre o momento de nascimento e morte seria apenas uma espécie de licença poética da atividade fim. No fundo, Dawkins acredita que estamos todos sob o domínio de um conjunto de aleatoriedades formado por uma única sequência genética. Aliás, eu preciso dizer que eu já defendi demais esse modelo. Só recentemente eu comecei a perceber que as evidências estão se somando na direção de uma revisão do mesmo. Em uma entrevista ao jornal El País, o biólogo Alfonso Martínez Arias, autor de The Master Builder, mandou para longe essa tese do gene egoísta. Para ele, os genes são, na verdade, os materiais de trabalho de quem realmente nos define, as células. São elas, por exemplo, que vão determinar se um coração é um coração e um olho é um olho. Ou seja, a gente tem fatores que são moleculares, mas eles não são diretamente a expressão de um gene, mas sim da cadeia que segue, a qual está aberta a uma série de intempéries e de fenômenos determinados localmente. Essa particularidade, que está sendo cada vez mais comprovada, desmente uma ideia de eternidade contida nos esforços para clonar seres vivos a partir da mesma sequência genética. Em outras palavras, um clone não traz a pessoa amada de volta, só a versão dessa outra pessoa construída célula a célula, história a história. Aliás, o mesmo se aplica aos animais. Clonar a Dolly não criou uma segunda Dolly com todas as características da primeira, porque estas características não se reduzem aos seus genes e à expressão direta dos mesmos, mas sim a um conjunto de fenômenos que seguem, que são complexos e, em certo sentido, não determinísticos. Olha, o Sol não gira em torno da Terra. Nós não somos o centro do universo. Não temos controle ou consciência de tudo o que fazemos e o nosso código genético não é assim tão determinante quanto a gente previa. Isso a gente deve assimilar como uma ferida narcísica, ou então como uma forma de perceber que tudo é muito mais rico e complexo do que suponhamos.